Deus. E hoje nós vamos estar estudando sobre a obra do Espírito Santo. É um estudo que nós vamos estar fazendo a respeito desse importantíssimo tema. Nós vamos estar estudando uma série de vídeos, onde nós estaremos fazendo uma série sobre o Espírito Santo, que é a obra do Espírito Santo, que é essa que nós estamos gravando hoje, o fruto do Espírito Santo, os dons espirituais, o derramamento do Espírito Santo, sobre a figura de linguagem da chuva temporânea da chuva serôdia, entre outros assuntos. E você está convidado a participar conosco neste momento desse maravilhoso estudo, onde nós vamos viajar nas páginas da Palavra de Deus para conhecer essa obra maravilhosa que o Espírito Santo faz na vida de todas as pessoas. O Espírito Santo, ele é um ser maravilhoso. Ele trabalha com todas as pessoas, em todos os lugares, porque ele é um ser onisciente, ele é um ser onipotente e ele é onipresente. O Espírito Santo está em todos os lugares, trabalhando com todo tipo de pessoas. Agora, o que acontece é que, às vezes, a pessoa que está sendo tocada pelo Espírito Santo, muitas vezes, ela não permite o Espírito Santo entrar no coração dela. E quando ela não permite o Espírito Santo entrar em seu coração, não tem como o Espírito Santo levar a pessoa ao arrependimento e, consequentemente, levá-la ao batismo nas águas. E hoje nós vamos ver alguns detalhes importantíssimos sobre esta obra maravilhosa que é exercida pelo Espírito Santo. Por exemplo, o fato de você estar aí agora, neste momento, me assistindo ou no YouTube, ou mesmo na televisão, através de um DVD, isso é obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo esse trabalho. O Espírito Santo está fazendo esta obra. Se você tem uma Bíblia aí, eu gostaria que você me acompanhasse, pois nós vamos ler muitos textos da Bíblia para entendermos sobre esse importantíssimo tema. Acompanhe comigo. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, Evangelho de João, capítulo 14, no versículo 16 e 17, nós lemos assim: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Jesus, antes de subir para o céu, através da sua subida entre as nuvens, como está em Atos 1, versículo 11, Jesus prometeu aos discípulos que Ele rogaria ao Pai para que o Pai mandasse outro Consolador. Jesus era o Consolador, mas Ele precisava se ausentar e Ele mandaria um outro Consolador. Dentro do grego, a palavra Consolador é chamada de Paracletos. Paracletos é aquele que se coloca ao lado dele, ou seja, é aquele ser que se coloca ao lado de uma pessoa. Então, o Espírito Santo, ele está sempre ao nosso lado para trabalhar conosco até Jesus voltar. O Espírito Santo, ele faz uma obra antes do batismo, ele faz uma obra no batismo, ele faz uma obra depois do batismo, e isso vai se estendendo até a volta de Jesus. E aqui vem dizendo que Jesus rogaria ao Pai que enviasse outro Consolador. E o apóstolo João chama o Espírito Santo do Espírito da Verdade. Espírito da Verdade. Grave muito bem essa palavrinha, verdade, porque nesse estudo e também nos estudos subsequentes, nós vamos falar muito dessa palavrinha, verdade. Essa é a palavrinha que você precisa colocar no seu coração, verdade. O Espírito da Verdade que o mundo não pode ver, porque o Espírito Santo é um Espírito, né? Assim como Deus, o Pai, também é um Espírito, ninguém pode ver. Jesus, sim, Jesus ele tem uma aparência visual, então podemos vê-lo, né? Quando ele esteve aqui na terra, as pessoas podiam ver e abraçar, e lá no céu também, quem for salvo pode abraçar Jesus, pode ver Jesus.
Mas Deus o Pai e Deus o Espírito ninguém pode ver, porque eles são espíritos. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Vós o conheceis porque ele habita convosco e estará em vós. Para que o Espírito Santo possa estar em nós, nós precisamos permitir ele fazer um trabalho em nós. Aqui no versículo 26 do mesmo capítulo 14, o apóstolo diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, em nome de Jesus, esse vos ensinará todas as coisas, presta atenção, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vós ou o que vos tenho dito. Perceba bem, vamos analisar os textos com muita cautela. Aqui está dizendo que o Espírito Santo, que o Pai enviaria, ele iria nos ensinar todas as coisas. Então, o Espírito Santo, ele nos ensina tudo aquilo que nós precisamos saber dentro desse processo de salvação para nós garantirmos a nossa vida eterna. De acordo com Deuteronômio, capítulo 29, e no versículo 29, lá Moisés diz que as coisas reveladas por Deus pertencem a nós e aos nossos filhos, mas as coisas não reveladas pertencem a Deus. O que seriam essas coisas não reveladas? Poderíamos citar alguns exemplos. Por exemplo, quando é que Jesus vai voltar? A Bíblia não fala o dia nem a hora, não foi revelado. Por que Lúcifer pecou? Ninguém sabe. Que dia eu vou morrer? Muito menos. Então essas coisas não são importantes para a nossa salvação. Aquilo que é importante para a nossa salvação é aquilo que Deus revelou através de seus profetas no Velho Testamento e através dos discípulos do Novo Testamento. É o que está aqui na Bíblia. É claro que algumas coisas são fáceis de entender e outras são mais complexas de entender. Mas o fato é que tudo aquilo que foi revelado está aqui na palavra de Deus. E aqui diz também que ele nos fará lembrar de tudo. Pode ser que você de repente faça um estudo da Bíblia muito importante e você não consegue memorizar texto, você não consegue guardar as coisas na cabeça, você quer se lembrar e não consegue. É lógico, isso é normal, é perfeitamente aceitável, porque nós vivemos dentro de um corpo corrompido, não é? De acordo com Salmos 50, versículo 5, lá diz que todo ser humano que nasce de uma mulher, ele é concebido no pecado, ou seja, todos nós temos uma mancha pecaminosa, nós temos uma tendência a pecar. Então, nós não temos uma super memória como Adão tinha. Adão poderia pegar um pássaro, dar nome a ele, e de 500 anos depois, Adão via aquele pássaro e ele sabia qual era o nome daquele pássaro no dia que ele deu o nome daquele pássaro, porque Adão era perfeito. Então, é muito aceitável, é muito razoável você aceitar que nós não temos uma boa memória. Mas tudo aquilo que a gente lê na Bíblia, ela é registrada no nosso subconsciente, na nossa mente inconsciente. E no momento oportuno, naqueles momentos mais difíceis, o Espírito Santo fará nós lembrarmos das coisas que estudamos para que possamos ter consolo em momentos de prova, em momentos de muita angústia, em momentos de perseguição. Especificamente, quando vier a perseguição, um pouquinho antes das pragas do Apocalipse 16, o Espírito Santo vai fazer as pessoas lembrarem daquilo que elas leram. Então você precisa ler a Bíblia, você precisa estudar a Bíblia para que os textos sejam gravados pelo menos no seu subconsciente. Porque mesmo que você não consiga lembrá-los dentro da sua mente consciente, o Espírito Santo vai fazer aquilo vir à tona em momento oportuno. Aqui no livro de Mateus, no capítulo 28, no versículo 20, no versículo 19, diz assim: Ide, portanto, fazei
fazer discípulos. Fazer discípulo é o ciclo do discipulado, é você ensinar alguém fazer aquilo que você faz, porque você aprendeu aquilo com alguém, no caso com Jesus. E, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Veja, aqui Jesus está dizendo que ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Mas eu pergunto para você, Jesus morreu, os romanos ali crucificaram Jesus, juntamente com os judeus e tal. Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, subiu para o céu, e hoje aquele Jesus está lá no céu, dentro de um santuário, dentro do lugar santíssimo, aonde Deus o Pai habita, que fica no terceiro céu. Isso está em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, que diz que lá no céu tem um santuário. Jesus está lá. Ora, se Jesus está lá, como que ele poderia estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos? Lembra do primeiro dia dos problemas? Em João 14, verso 16? Pai, eu rogo a ti que o Senhor mande outro consolador. O Espírito Santo, ele é um representante legal de Cristo aqui na terra. Só que o Espírito Santo, ele prescruta o interior de Jesus. Jesus prescruta o interior do Pai que se ingressa. Ou seja, são três seres distintos, co-eternos, que são poderosos no mesmo propósito, na mesma disposição mental. Portanto, o Espírito Santo é como se o próprio Jesus estivesse aqui. Como se o próprio Jesus estivesse aqui. Por isso que aqui diz, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século, ensinando a guardar todas as coisas. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 2, versículo 2, o apóstolo Paulo fala que cada um de nós vamos ser julgados na proporção do nosso conhecimento. Porque Deus é justo. Lá em Atos 17, versículo 30, lá diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então, aquilo que a gente não sabe, Deus não julga, Ele não condena. Deus julga aquilo que a gente sabe. Dentro da sinceridade que nós temos, Deus nos julga daquilo que a gente sabe. Então, devemos ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que Jesus ordenou na tua palavra. Então, se uma pessoa sabe, por exemplo, 10% da Bíblia, cabe a nós ajudar essa pessoa a conhecer 100% da Bíblia. Entende? Por isso que o Espírito Santo ele atua na vida do ser humano após o batismo. Hoje nós estamos falando sobre a obra do Espírito Santo antes do batismo. O que o Espírito Santo faz para levar a pessoa ao batismo. Mas depois que a pessoa se batiza, o Espírito Santo agora testifica na vida dele para que ele ensine aos outros aquilo que ele aprendeu. E agora ele vai ter que ensinar todas as coisas que ele aprendeu. E assim a gente vai pregando o Evangelho até Jesus voltar. Aqui no livro de Apocalipse, o apóstolo João, que a Bíblia chama de vidente de Patmos, o apóstolo João foi o último discípulo de Jesus a morrer, e ele estava na ilha de Patmos, nas rochosas ilhas de Patmos, que ficava no mar Egeu, e ali ele recebeu a revelação do Apocalipse. E aqui tem um texto muito interessante. Eu gosto muito desse texto, porque é um texto assim que é muito abrangente. Muito abrangente. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, olha só, se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e comigo. Jesus está dizendo: eis que estou à porta e bato.
vamos entender por partes. Quem é que está batendo na porta? Jesus. Que porta é essa? É a porta do coração. E ele diz: eu estou aqui do lado de fora, estou batendo na porta do seu coração. Se você está me ouvindo, por favor, abra. Abra a porta para que eu entre, possa ceiar com você e você comigo. E aqui diz: se alguém me ouvir. Esse texto, ele é um texto que pode ser aplicado em dois grupos de pessoas. Ele tanto é aplicado na vida do perverso, que está lá no mundo, fazendo um monte de coisas erradas, ele também pode ser aplicado na vida daquele cristão que um dia aceitou Jesus. Por quê? Pensa comigo. Quem está lá fora não conhece a verdade. Então o Espírito Santo bate, o Espírito Santo toca no coração da pessoa, o Espírito Santo impressiona a pessoa, aquela vozinha da consciência da pessoa: olha, você fez isso não está errado, você tem que ser redimido, você tem que ser tratado, você tem que perdoar, fulano, tal. Então o Espírito Santo ele bate na porta do coração dessas pessoas. Mas pode ser também que aqueles que um dia aceitaram Jesus, em algum momento, por alguma circunstância da vida, a pessoa não vigiou bastante, ela não orou bastante, ela não trabalhou bastante para Deus, e aí o inimigo conseguiu levá-la a pecar. E ela pecou e ficou muito triste, e ela ficou com vergonha, aí ela pecou de novo e tornou a pecar. Ou seja, o Espírito Santo está batendo no coração dela, para que ela volte dos caminhos do Senhor, porque de repente ela saiu dos caminhos do Senhor, ela precisa voltar. Ou mesmo uma pessoa que está na igreja, está nos caminhos do Senhor, mas existe alguma área da vida dessa pessoa que está falha, que está em débito com Deus. O Espírito Santo fala no coração daquela pessoa para que ele possa mudar aquela área, porque aquela área também pode ser um empecilho dela ganhar a vida eterna. Então esse texto do Apocalipse 3:20 é um texto que tanto pode ser aplicado na vida de uma pessoa que está lá no mundo, perdida, em trevas, como pode ser aplicado na vida de uma pessoa que já está na igreja, mas ele está meio que perdido, está desmotivado, está desorientado, não tem aquela vibração da palavra de Deus, não tem aquele ânimo, aquele entusiasmo para fazer as coisas para Deus. E ele precisa realmente crescer, precisa aperfeiçoar o seu caráter, segundo o caráter de Cristo, porque do contrário, ele vai ser excluído, ele vai ficar do lado de fora da cidade santa. A Bíblia é um livro maravilhoso, mas para entender a Bíblia, nós precisamos aplicar um critério, e esse critério se encontra lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 28, no versículo 10, que diz assim: pois é regra sobre regra, regra e mais regra, mandamento sobre mandamento, mandamento mais mandamento, um pouco aqui e um pouco ali. Você observou que eu já folheei várias páginas da Bíblia falando do mesmo assunto? Pois é assim que se estuda a Bíblia. É assim que se estuda a Bíblia. A Bíblia é um quebra-cabeça, então você tem que achar as peças do quebra-cabeça falando de um determinado assunto e você viaja pelas páginas. Veja, eu estou aqui no livro de Apocalipse. Agora nós vamos voltar lá no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 7 e no versículo 8. Preste atenção nesses dois textos, que eu vou me deter um pouco mais, vou dar uma ênfase a mais nesses dois textos, porque isso é extremamente peculiar, extremamente importante para a sua vida espiritual. No versículo 7 diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vos enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 palavrinhas. O Espírito Santo, quando ele viesse, entre outras coisas que ele faz, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É lógico que ele não ia conseguir convencer o mundo inteiro, porque existe o joio e o trigo, existe o perverso e o justo. Mas as pessoas sinceras
esse sim, o Espírito Santo conseguiria levá-los a entender sobre o pecado, a justiça e o juízo. Então vamos pegar por partes. Vamos pegar a palavra pecado. O que é pecado? O que o Espírito Santo iria nos ensinar a respeito do pecado? Se eu perguntasse para você o que é pecado, muito provavelmente você diria para mim: matar é pecado, correto? Matar é pecado. Roubar também é pecado. Sim, também está correto. Falar mentira é pecado? Com certeza. Mas tudo isso que você entende, que eu aprecio a sua sinceridade, tudo isso que você entende como pecado está correto. Mas nós precisamos entender o conceito exato de pecado. E esse conceito exato de pecado, nós encontramos ele aqui na primeira carta de João, no capítulo 3, no versículo 4. A primeira epístola de João, no capítulo 3, verso 4, diz assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Talvez você tenha aí em sua casa uma Bíblia João Ferreira de Almeida corrigida, e lá está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado também transgride a iniquidade, porque pecado é iniquidade. Mas resumindo tudo, pecado e iniquidade é alguma coisa que desagrada a Deus. Nesse caso, que desobedece à ordem de Deus. Então, o pecado é a transgressão da lei. Que lei? Os 10 mandamentos. A lei de Deus. A lei moral de Deus. Que se encontra lá no Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, que é o Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Lá em Êxodo 20, no versículo 3 ao 17, nós encontramos ali 10 mandamentos. No livro de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7 ao 21, encontramos ali os 10 mandamentos. Lá em Êxodo 31, 18, lá fala que Deus escreveu com o dedo em 2 tábuas de pedra lá no Monte Sinai e deu a Moisés. E lá em Deuteronômio 4, versículo 13, lá diz que Deus escreveu 10 mandamentos e deu a Moisés. Então, a lei de Deus é os 10 mandamentos. E se são 10 mandamentos, isso mostra que do versículo 8 ao 11, em Êxodo 20, fala do sábado. Presta atenção. O sábado é o 4º mandamento da lei de Deus, que é composta por 10. E lá em João 16, versículo 8, diz que o Espírito Santo nos convenceria do pecado. E lá em 1 João 3, 4, fala que pecado é a desobediência, é a transgressão à lei. Ou seja, quem transgride a lei de Deus, qualquer mandamento, seja ele qual for, ele está pecando. E de acordo com Romanos 6, 23, o apóstolo Paulo fala que o salário do pecado é a morte. Essa morte é uma morte eterna. O salário do pecado é a morte. Muitos argumentam que a salvação é pela graça, então ninguém precisa guardar a lei. Cuidado com isso. De acordo com Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a salvação sempre foi e sempre será pela graça. Mas não existe graça sem uma vida de obediência. A obediência é um reflexo de você viver uma vida de graça. Porque agora que você aceitou a graça de Jesus, Ele espera de você a retribuição, a gratidão. Essa gratidão é viver uma vida de obediência. Então, o pecado é a transgressão da lei. Se você pegar o livro de Tiago, no capítulo 2, do versículo 10 ao 12, ali você vai observar que aquele que transgride, aquele que guarda toda a lei, mas desobedece o mandamento, ele vai ser julgado por todos. Por quê?
Porque a lei de Deus é um todo. Ou você guarda tudo, ou você não precisa guardar nenhum. Porque se você transgride um e guarda 9, você vai ser culpado, você vai ser condenado tanto quanto aquele que guarda nenhum. Isso é o que a Bíblia diz. Então, aqui em João, capítulo 3, versículo 4, diz que pecado é a transgressão da lei. Essa lei é a lei dos 10 mandamentos. Em Tiago 2, versículo 12, diz que todo aquele ser humano vai ser julgado pela lei da liberdade. É chamada lei da liberdade porque quando você aceita Jesus, você obedece à lei, então você não vai ser julgado pela lei. Você vai ser julgado, mas não condenado. Isso chama lei da liberdade, porque ela te livra realmente da condenação do pecado. E lá em João 16, versículo 8, fala também da justiça. Justiça. Quando nós vemos aqui no livro de Lucas, nós encontramos algo muito interessante. O que justiça tem a ver com a lei de Deus? Aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 5 e 6, diz assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão, ou seja, era descendente da tribo de Levi, porque Arão era da tribo de Levi, irmão de Moisés, irmão de Miriam, e se chamava Isabel. E ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os seus preceitos e mandamentos do Senhor. Ou seja, Zacarias, que era sacerdote, casado com Isabel, eram pais de João Batista, que foi o precursor de Cristo. Ele preparou o caminho para Jesus vir e começar o seu ministério a partir do Jordão. E eles guardavam os mandamentos de Deus porque eles eram justos. Justiça tem a ver com obediência. Aqui no livro de 1 João, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1 diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Veja, aqui está dizendo que Jesus Cristo, ele era